Começou o balanço geral. Atenção, amiga. Com essa imagem de uma câmera de segurança que mostra um grave acidente registrado na nossa cidade. Balanço geral já ao vivo, 11h30 da manhã. Como eu gosto de dizer, aqui a gente chega primeiro. E primeiro mesmo, acidente que acaba de acontecer e a nossa equipe já trazendo a imagem da câmera de segurança e o nosso repórter Lucas de Carvalho já vai entrar ao vivo do local. É um motociclista que infelizmente se envolveu nesse grave acidente no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui na cidade de Uberlândia. Vamos fazer o seguinte, para tudo, Lucas de Carvalho, primeiro contato porque a equipe de bombeiros está ainda no local, o trânsito está complicado depois desse acidente registrado. Lucas, bem-vindo às primeiras informações, bom dia. Rafa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Eu já estou aqui na cena do acidente, claro, tomando muito cuidado para a gente não expor, infelizmente, o corpo desse rapaz de 41 anos que acabou perdendo a vida nesse acidente. O trabalho da perícia acabou de começar no local, vou aproveitar enquanto o perito ainda não entra na cena, pelo menos para a gente conseguir mostrar ali parte dos destroços da motocicleta que acabam ficando aqui, interditando a rodovia, parcialmente. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, até mesmo a Polícia Militar Ambiental vieram aqui para o local para prestar um certo auxílio para essa ocorrência. A gente vê que os cones já começaram a ser colocados nesse momento, a interdição é parcial, o trânsito ali na via já começa também a ser controlado. A dinâmica do acidente, Rafa, infelizmente ela é muito simples, mas ela também é muito preocupante. Porque o que acontece? Eu estou até fazendo o Ralf girar um pouquinho mais aqui com a gente, a cena é muito dinâmica. Eu estou aqui na Avenida Antônio Tomás Fernandes Rezende, se não me engano, posso ter errado ali sobre uma parte do nome da rua, mas existe ali o cruzamento com essa outra rua em que tinha um veículo, uma espécie de Jeep, um carro, um SUV ali, que foi fazer a conversão, uma conversão indevida, infelizmente. Ele tentou passar por um local em que há um desnível no canteiro central para fazer o retorno para o outro lado aqui da avenida. Foi nesse momento em que ele tentou passar por cima do canteiro central que a moto, que vinha aparentemente não estava em velocidade acima da permitida, parece que estava na velocidade da via, que é em torno de 60 km por hora, acabou batendo ali na porta traseira do veículo. Inclusive, a gente consegue até mostrar como que ficou esse outro veículo, que ficou com a porta ali totalmente amassada por causa dessa chapada que aconteceu ali. Foi uma pancada muito violenta, o motociclista acabou sendo arremessado por cima do veículo no momento em que a pancada aconteceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado, tentou fazer ali o socorro. Foram 30 minutos de tentativa fazendo movimentos ali, né, para o famoso RCP, o respiração cardiopulmonar, os movimentos de ressuscitação, mas acabou não dando resultado. A vítima estava em estado muito grave, um sangramento intenso, então ela acabou tendo a morte constatada pela equipe médica aqui no local mesmo. Inclusive eu conversei mais cedo com o Tenente Pado, eu vou pedir para ele fazer uma participação ao vivo com a gente agora também, para explicar um pouquinho como é que foi essa atuação do Corpo de Bombeiros no momento em que tudo aconteceu. Tenente, boa tarde para você. Boa tarde, José. Então, a gente recebeu essa solicitação, diversas solicitações simultâneas, dada a gravidade, né? Como é uma região de comércio, muitas pessoas passavam pelo local no momento do acidente, relataram que era assim, né, foi de grande impacto essa colisão e, né, até prestaram um apoio inicial, mas verificando que se tratava mesmo, né, pelo estado motociclista que apresentava muito sangramento na região da face, mobilizamos 2 viaturas do Corpo de Bombeiros, sendo uma unidade de suporte avançado com um médico, para justamente garantir esse atendimento especializado de imediato. Na chegada das guarnições, infelizmente, a gente já viu que era um quadro realmente crítico, em que a vítima estava em parada cardiorrespiratória e iniciamos os procedimentos de ressuscitação. Após 30 minutos, né, da gente envidar esforço para tentar fazer essa reanimação, infelizmente a gente não conseguiu reverter esse quadro, tendo a vítima esse óbito constatado aqui no local. Quadro muito grave, né, Tenente? Ele foi arremessado por cima do carro, além do choque da batida, ainda teve o choque do contato com o chão depois, então a gente sabe que o quadro é muito difícil de reverter nesse sentido. Mesmo assim, foram 2 viaturas do Corpo de Bombeiros que vieram até aqui na tentativa de fazer esse processo. Inicialmente, sim, de imediato chegaram 2 viaturas juntas, né, para finalizar. Em seguida veio uma terceira viatura do Corpo de Bombeiros para justamente atuar nesse revezamento, para garantir esses esforços mesmo para a gente tentar reverter o quadro. E de fato, pelo impacto, né, pela velocidade da própria via, que ela realmente é uma via já de uma velocidade até considerável, e a gravidade desse fato de ter sido arremessado, infelizmente, né, foi que causou todos esses danos, né, na condição de saúde dele.
Tenente, muito obrigado, viu? Eu sinto muito, a gente sabe que o trabalho do Corpo de Bombeiros é sempre o mais rápido possível, o mais efetivo possível, mas não é sempre que ele traz todo esse resultado, porque tem quadros que são gravíssimos, eu sei que vocês sentem muito isso também. Então eu sinto muito pelo que aconteceu, mas parabéns pela atuação mais uma vez. Vou pedir para que o Ralf me acompanhe aqui um pouquinho melhor, porque a gente ainda consegue mostrar agora que a funerária está chegando para poder fazer a remoção desse corpo. Como eu disse, a morte foi constatada aqui no local pela equipe médica do CIAT, do Corpo de Bombeiros. As tratativas aconteceram também aqui com a Polícia Militar. Foi um caso de imprudência no trânsito, porque a gente vê o rapaz nitidamente pelas câmeras de segurança fazendo um desvio ali, uma tentativa de retorno na via totalmente ilegal, é um desnível apenas no canteiro central, então essa conversão não poderia ter sido realizada. Mas o que acontece, Rafa, é que em situações como essa, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, não permite que a pessoa causadora do acidente seja presa em flagrante. Por quê? Porque existe sim uma norma, uma lei, que prevê que caso o causador do acidente fique no local, acione o socorro e tente pelo menos auxiliar o máximo possível a vítima desse acidente, ele não pode ser preso em flagrante, mas o que não significa que ele não pode ser responsabilizado futuramente. A Polícia Civil com certeza vai abrir ainda um inquérito, abrir uma investigação para apurar se isso foi realmente um caso de um homicídio culposo, porque existe a previsibilidade ali da culpa caso haja a imprudência, a imperícia ou até mesmo desleixo aqui na hora do trânsito, na hora de fazer essa conversão. Então é possível ainda que ele vá ser investigado, a perícia da Polícia Civil, como eu disse, está aqui no local ainda para fazer todos os trabalhos de praxe, entender melhor essa dinâmica do acidente. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil já tiveram acesso a essas câmeras de segurança, eles estão cientes sobre a dinâmica de tudo que aconteceu. Eu, pelo menos, ainda não vi o motorista aqui no local, imagino que ele tenha saído ou ido para casa ou ido buscar algum atendimento médico. O carro ainda está ali, como eu disse, a gente consegue ver a pancada, a janela ficou quebrada, a porta totalmente amassada, a moto também está numa condição semelhante, a frente da moto foi totalmente destruída, a roda, né, da motocicleta também ficou totalmente amassada. A gente tem um pouco de dificuldade de mostrar agora esses destroços ali na via, porque o trabalho pericial está sendo feito e a polícia pede sempre com muita clareza para que a gente não mostre na televisão o trabalho pericial sendo realizado, porque isso pode prejudicar de alguma maneira as investigações e a gente respeita isso, claro. Mas os trabalhos estão acontecendo ali no momento, os destroços estão jogados na via aqui e bem próximo, inclusive, a esse desnível do canteiro central que foi o causador de todo esse acidente, né? E, inclusive, uma falta de paciência, né, Rafa? Vou ver se a gente consegue mostrar aqui para vocês, porque lá na frente, vamos ver se o Ralf consegue dar um zoom pra gente, lá na frente tem uma rotatória, cerca de 300 metros do local do acidente, que permitiria que esse retorno fosse feito sem nenhum problema, de forma legal. Era papo de 1 minuto e meio a mais que demoraria, dele sair ali da rua, entrar aqui na avenida, fazer o retorno na rotatória e seguir caminho. Mas não, essa impaciência mais uma vez causou um acidente irreversível, né, porque uma vida foi perdida e a gente tem aqui bem próximo ao local onde o Ralf está mostrando para vocês agora os destroços, esse desnível no canteiro central, que era onde o motorista tentou passar. Inclusive esse acidente ele foi comunicado rapidamente para as autoridades, né? A gente viu que vários comércios aqui na região fizeram o acionamento do Corpo de Bombeiros, além do homem que estava dirigindo o veículo naquele momento. Então o Corpo de Bombeiros foi empenhado rapidamente, levou as viaturas. Ralf mostrando aí agora para vocês como que ficou a situação dessa moto. A gente vê que a frente ficou totalmente destruída, a roda, como eu disse, amassada e os destroços aqui jogados na avenida. É um acidente dramático, um acidente que tirou a vida de alguém, um homem de 41 anos. Até o momento não houve chamamento de algum familiar para reconhecimento desse corpo. Ele vai ser removido agora pela funerária, provavelmente levado para o IML, onde a família pode continuar então esse processo. Mas mais uma vez, como eu disse, né, Rafa, a imprudência tirando vidas aí no trânsito. E é uma situação que, infelizmente, amiga, tem se tornado comum. Avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende. Essa avenida corta o bairro Nossa Senhora das Graças e é a nossa ligação que nós temos para o Distrito Industrial. Ali você tem muito veículo pesado, muitas empresas grandes que existem por ali e essas pessoas que acabam não respeitando todas as regras que existem no trânsito para que você possa fazer o retorno, a conversão da forma adequada. E infelizmente essas entradas que são clandestinas existem e são muito utilizadas e se tornam comuns para quem trabalha ali no local. Mas nós estamos falando de um senhor, de um rapaz que infelizmente morreu, um motociclista, depois de ter sido surpreendido, essa é a palavra, surpreendido por um veículo que cruzou num local que não deveria. Mesmo este motorista tendo parado, prestado socorro, ele é o responsável pela morte de um motociclista, ou o irresponsável que não teve o cuidado de respeitar uma sinalização que é clara de trânsito.
A avenida ali não para. Muita gente conhece ali aquele trecho. É muito movimentado. E por causa dos veículos grandes, os caminhões, para quem é motociclista, que é menor, a visibilidade fica ainda mais comprometida. Você não consegue perceber rapidamente que tem um veículo de passeio fazendo o cruzamento. Não consegue trabalhar com a direção defensiva, porque a sua visão acaba sendo prejudicada. E a imagem é muito clara, mostra o momento que acontece aí essa travessia e infelizmente esse motociclista se choca na lateral deste carro. Mesmo com todo o trabalho, tentando a reanimação, nós estamos falando de mais uma vítima que foi perdida no trânsito aqui da cidade de Uberlândia. O que fazer? Essa é a pergunta. O que fazer com tanta imprudência, com a falta de responsabilidade de alguns motoristas que colocam em risco e até tiram a vida do próximo, como aconteceu, infelizmente, neste caso. A 500 metros ali, inclusive, existe um retorno. É só andar um pouquinho. 500 metros. É só andar um pouquinho. E ali você consegue fazer este retorno respeitando toda a sinalização devida, com toda a segurança devida. Tá lá na frente, inclusive, a nossa equipe já mostrando, olha lá o retorno, ó. É tipo uma rotatória, um queijinho, como a gente fala aqui, ó. Uma rotatória, a pouquíssimos metros. Se esse sujeito tivesse feito o correto, a história não seria essa que nós estaríamos contando hoje já na abertura do Balanço Geral. Daqui a pouco a gente vai ter a identificação, infelizmente, dessa vítima, mas vou fazer o seguinte, ó, já eu volto com o nosso repórter Lucas de Carvalho. Lucas, você continua por aí, o trânsito complicado ainda, já trazendo novas atualizações em relação a esse acidente. Deixa eu voltar com o meu amigo Lucas de Carvalho, ele que está no local onde, infelizmente, um motociclista morreu em um grave acidente no bairro Nossa Senhora das Graças, essa avenida que é muito conhecida aqui em Uberlândia. Muito conhecida, ali tem trânsito pesado, é a ligação que nós temos ao distrito industrial. Uma situação lamentável, onde esse motociclista acabou morrendo. Como é que está o trânsito por aí, Lucas? As últimas informações, o corpo desse trabalhador já foi retirado do local? Já sim, Rafa, eu permaneço aqui na Antônio Tomás Ferreira de Resende. Agora o trânsito já está completamente liberado, inclusive acabou de ser nesse minuto. Papo de 20 segundinhos antes que vocês estivessem chamados, vocês conseguiam pegar até mesmo o momento em que os cones foram retirados aqui. O trânsito foi liberado, tinha uma retenção de veículos muito grande, inclusive no momento que esses cones foram tirados, a gente viu vários veículos seguindo aqui, caminho agora já deu uma certa liberada. Aqui ao meu lado está a moto que estava sendo utilizada por esse rapaz de 41 anos que infelizmente perdeu a vida. Eu até ajudei os dois militares que estavam ali a tirar ela da pista. A gente sabe que como a roda ficou totalmente amassada, existe uma dificuldade para fazer a remoção desse veículo, é um veículo pesado. Eles tiraram ali do meio da avenida para que esse trânsito pudesse ser liberado. Os trabalhos periciais também foram concluídos aqui no local. E para quem está chegando agora no Balanço Geral, vou tentar dar uma explicada mais uma vez do que aconteceu. No ângulo que a gente está aqui agora, eu não consigo explorar tão bem a rua porque o trânsito já está liberado, então os veículos passam aqui com bastante recorrência. Como o Rafa explicou, é uma avenida que tem um trânsito muito movimentado, liga aqui a dar o acesso até o bairro do Distrito Industrial, então existe uma movimentação muito intensa de veículos. O que acontece, Rafa? Essa moto aqui, o motociclista que acabou perdendo a vida, ele vinha aqui da Antônio Tomás e acabou batendo em um veículo que estava vindo aqui dessa rua que é a Visconde de Mauá. Ele estava ali no par, ele esperou, inclusive passa um veículo na frente dele aqui na Tomás mais uma vez, e ele espera. Assim que esse veículo passa, ele tenta atravessar a rodovia para fazer uma conversão proibida, que é aquele desnível ali no canteiro central, onde estão ali parte dos destroços da moto ainda que o Ralf está mostrando para vocês. Lembrando que é uma conversão ilegal, é proibido, e ele inclusive pode e deve ser responsabilizado por essa decisão depois, quando uma investigação for aberta. Lembrando também que lá na frente, o Rafa comentou, eu comentei anteriormente, eu gosto de frisar isso mais uma vez, existe uma rotatória que faz justamente esse retorno. É um corte de caminho que poderia ter sido feito aqui, mas que não salva tanto tempo assim. Seria coisa de 1 minuto, 1 minuto e meio, para que ele pudesse ir lá na frente, fazer o retorno da rotatória e voltar pelo sentido que ele queria para seguir o caminho dele. Mas não, ele acabou optando por atravessar aqui a rodovia, a avenida, na verdade, que é muito movimentada, e acabou causando esse acidente, né, que ocasionou ali, né, causou a morte desse motociclista de 41 anos, Rafa. Agora é aquilo, né? Para você que está acompanhando o Balanço Geral, você está vendo imagens ao vivo do carro que se envolveu nesse acidente. Agora a nossa equipe vai mostrar essa avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende, movimentadíssima, todo mundo conhece. É uma pista dupla,
E perceba, ali você tem um grande hipermercado e também muitas empresas, algumas empresas grandes, indústrias ligadas a autopeças, automóveis. Bom, são vários os setores, são várias as empresas que trabalham por ali naquele local. E ao mesmo tempo, do outro lado da via, seguindo o fluxo dos veículos, a gente consegue perceber a rotatória. Existe lá uma rotatória, nós vamos mostrar ao vivo para você, amiga. Olha só, eu falei em 500 metros, mas eu nem sei se é tudo isso não, viu? Olha lá, ó, olha a imagem lá. Lá na frente você tem uma rotatória onde é simples. O motorista segue na via, faz a devida sinalização à esquerda, realiza ali a rotatória com total segurança em um trecho extremamente localizado, para não ocorrer nenhum tipo de acidente. Mas, infelizmente, algumas pessoas se arriscam dessa forma, fazendo travessias irregulares, desrespeitando as regras, colocando todo mundo em risco e, neste caso, tirando a vida de um trabalhador, um motociclista, que infelizmente morreu agora há pouco nesse grave acidente. E conversando com algumas pessoas, principalmente pessoas que utilizam esse trecho muitas e muitas vezes, vários relataram que, isso é comum, viu? Isso tem acontecido demais. Muitos e muitos acidentes ocorrem ali, e muitos por causa do desrespeito às regras. Poxa, que diferença ia fazer na vida dessa pessoa se ele fizesse o retorno? Quanto tempo ele ia demorar? Praticamente nada. E se fez isso essa vez, né, com certeza já praticou isso outras vezes. Lamentável, né? Tem que ter um trabalho de conscientização junto até as empresas que trabalham ali. O local é sinalizado, não pode fazer isso, mas mesmo assim as pessoas continuam se arriscando e, neste caso, um trabalhador perdeu a vida. Daqui a pouco a gente vai ter a identificação desse trabalhador, uma situação muito difícil, que acidente que aconteceu agora, provavelmente até a família ainda não sabe, né? Ainda não sabe, ou uma pessoa ou outra pessoa acabam recebendo a notícia. Então, uma situação bem delicada, bem difícil.